Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao quarto webinar da IEB. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Graziela, eu sou responsável pela área comercial aqui na IEB. E hoje nós vamos trazer uma dinâmica um pouco diferente dos nossos últimos eventos. A IEB é conhecida por acompanhar o mercado de insumos agrícolas, insumos industriais, diesel. Porém, em 2021, nós lançamos uma nova ferramenta, o Price Index, para monitorar também o mercado de itens indiretos, de serviços, que sabemos que são importantes dentro das usinas e que também representam gastos significativos para as áreas de compras. Nessa ferramenta, vocês podem acompanhar as variações de mercado de diversos itens, tanto materiais quanto serviços, e informações sobre o mercado das matérias-primas que influenciam esses itens. E hoje nós vamos trazer uma visão e perspectiva de mercado para as matérias-primas que influenciam embalagens, pneus, itens de manutenção industrial, entre outros itens, como o próprio polipropileno, polietileno, a borracha, o aço. E para isso, eu trouxe o Rafael, o analista-chefe do Price Index, e também a Juliana, a analista-chefe de químicos industriais, para que eles possam nos mostrar as visões de mercado de cada uma dessas matérias-primas. E antes de começar com as apresentações dos nossos especialistas, eu gostaria de lembrar a todos vocês que nós temos um espaço privado para perguntas no botão que fica logo abaixo do vídeo, e ele está liberado para que vocês possam interagir conosco. Nós vamos responder as perguntas apenas ao final das apresentações. E agora, vamos ao que todos estão esperando. Nós vamos iniciar com a Juliana, que vai falar um pouco sobre o polipropileno e o polietileno. Ju, o que você vê para o mercado de embalagens em 2022 e 2021? Bom dia a todos, bom dia, Graziela. Bom, para falar sobre essas duas matérias-primas utilizadas na fabricação de embalagens, eu preciso dar um contexto um pouco maior, né, para que a gente entenda realmente o que está acontecendo neste mercado. E começa em 2020. Começa em 2020 com o avanço da pandemia, né, com o avanço do número de casos de Covid-19. Isso acabou influenciando, não teve jeito, foi um dos segmentos também que sofreu bastante, porque conforme o número de casos de Covid avançava, houve uma menor demanda por alguns produtos. Um deles é o petróleo, né? Houve uma redução grande na demanda de petróleo, e assim o preço acompanhou essa redução. Com isso, as produtoras de petróleo diminuíram sua extração. Isso impacta, né, para a gente na diminuição na produção de derivados de petróleo, do polipropileno, do polietileno, que são utilizados, como eu disse, na fabricação de embalagens. Com a retomada econômica, houve um reaquecimento da economia, houve um aumento da demanda por essas matérias-primas, que, como vocês se lembram do tópico anterior, a produção estava mais baixa, né, eles haviam reduzido a produção, a extração de petróleo. Assim, os preços eles foram fortemente reajustados. É isso que a gente vai ver no gráfico seguinte. Vocês vão poder observar, olha só que interessante, o preço saindo aqui do final de dezembro para o início de 2021, um reajuste significativo aqui nos preços, né? Ele sai aqui de outubro no patamar de $1.000 a tonelada, para em torno aqui, próximo acima de $1.400 a tonelada. Sendo que entre abril e maio, desculpa, entre março e abril, o preço chegou a um recorde dos últimos 5 anos, né, por conta de toda essa situação. Também influenciou aqui a China, né? A China foi um dos primeiros países a retomar o consumo, a retomar sua demanda em 2020, depois em 2021, e por isso eles aqueceram também este mercado. Os preços eles não voltaram aos mesmos patamares de 2020, eles ficaram acima aqui, como vocês podem observar. Isso aconteceu porque os custos das matérias-primas também aumentaram. Os Estados Unidos também, um grande produtor e grande consumidor desses polímeros, eles permaneceram com uma demanda forte, uma demanda consistente ao longo desses meses, o que também contribuiu para que o preço não caísse tanto. Então, esses foram os fatores que contribuíram para uma alta no preço desses polímeros.
Um ponto importante aqui também, vocês devem estar vendo aqui no final do gráfico, entre os meses de outubro e novembro, os preços voltando a aquecer. A demanda indiana tem influência aqui, eles são grandes consumidores e entraram no mercado durante este finalzinho de ano. E um outro ponto muito importante é em relação à crise energética que a China está passando. Eles querem mudar a fonte de energia deles de carvão para fontes mais limpas e por isso reduziram a produção o consumo de carvão no país. Só que por diversos fatores, o gás natural, que também é outra fonte utilizada, também apresentou preços mais altos. Isso fez com que eles precisassem controlar a produção industrial no país, um controle duplo de produção industrial lá. Então, por isso, eles reduziram bastante a produção, reduziram muito fortemente, isso afetou também a produção dos polímeros. E aí o preço reagiu aqui. Um outro fator importantíssimo quando a gente fala de polímeros, né, nessas matérias-primas de embalagem, é a questão da logística. Os fretes chegaram a ser 750% maior do que o praticado antes da pandemia. É impressionante esse número, né? Quando a gente olha, por exemplo, o preço do container, um container de 20 pés que custava cerca de $2.000, está na faixa dos $15.000 agora. É uma diferença bem expressiva e que tem impactos certamente no fornecedor que importa este produto. Então aqui, com o avanço da pandemia também, a questão logística foi ainda mais agravada, né? A gente já tinha indícios de algum problema logístico, com a pandemia isso foi atenuado, e levou a atrasos nas operações, falta de equipamento portuário, dificuldade de escoar os produtos, os containers. Eu trouxe aqui até uma imagem do porto de Anshan, na província de Guangdong, na China, para vocês verem a quantidade de container, né, o congestionamento que está acontecendo nesse porto e que não é exclusivo deste porto da China, né? Vários portos ao redor do mundo têm a mesma situação. Então, isso afeta principalmente os custos de importação aqui para os fornecedores nacionais, além dos preços mais altos que eu comentei no slide anterior da matéria-prima. E o que nós esperamos para 2022 é alta nos preços, infelizmente os preços vão continuar subindo por alguns fatores. Os custos das matérias-primas devem continuar aumentando no ano que vem, principalmente no primeiro trimestre, e além disso, né, além desses custos mais altos, a demanda também fica mais aquecida no primeiro tri do ano que vem, principalmente para o continente asiático, aí dando ênfase na Índia e na China, dois países fortemente consumidores de polímeros. Por isso, nós esperamos, Graziela, para o próximo ano, principalmente para o início do próximo ano, preços mais altos para esses polímeros, que são utilizados nas embalagens. Por exemplo, eu trouxe aqui o exemplo da ráfia, né, que é uma embalagem bastante utilizada para embalar açúcar, entre outras embalagens à base desses dois polímeros. Perfeito, Juliana, obrigada pela apresentação. Então, provavelmente os consumidores de embalagem ainda vão ter influência sobre os preços nos próximos meses, né? E agora nós vamos com o Rafael, que vai falar um pouco sobre o mercado de aço e borracha. Rafa, quais foram os efeitos que as empresas tiveram esse ano nos materiais que são influenciados por aço e borracha? Bom dia a todos, bom dia, Graziela. Bom, sim, assim como nos polímeros, aço e borracha também sentiram alguns fatores, né, dessa crise que está acontecendo no mercado internacional, né? Então, nós vamos olhar aqui na apresentação quais foram esses fatores, né, que trouxeram esse aumento de preço nesses últimos meses. O primeiro ponto, né, que a gente vai cobrir é o aço, né? Então, quando a gente acompanha o aço internacional, a gente tem que olhar tanto o lado da oferta quanto o lado da demanda, né? Por quê? Porque o aço, principalmente aqui no mercado nacional, ele não simplesmente acompanha os drivers de oferta, como o minério de ferro, o carvão mineral e o calcário, né? Que é os grandes componentes aí que fabricam o aço, tanto aqui quanto lá fora, né? Então, boa parte da produção do aço é baseado na mineração.
Quando a gente olha do lado da demanda, nós temos que olhar praticamente 4 grandes grupos, né, que é a produção de automóveis, linha branca, máquinas e equipamentos e a construção civil, né? Então, muitas vezes o preço do aço ele não acompanha só o monitoramento do mercado de ferro, por exemplo. Às vezes o ferro está em baixa, né, o próprio carvão mineral está em baixa, mas o consumo está muito elevado nesses outros mercados e reflete em preços desse produto de uma outra forma. Então, sempre quando nós formos olhar, né, o mercado do aço, é importante a gente ver como está o cenário dos dois lados. Começando pelos drivers de oferta, o carvão, um dos que mais vem impactando, né, no preço nesses últimos meses. Eu vou trazer um pouco do que a Juliana nos trouxe, né, do aumento de preço do carvão. Então, para vocês terem uma ideia, que é o gráfico em preto, ele já vinha num patamar um pouco mais baixo, mas nesses últimos 3, 4 meses, ele teve um forte aumento, justamente por conta da China reduzir a sua produção por conta do controle ambiental. No entanto, pela elevação muito grande do preço do carvão e também o próprio gás natural lá fora não dando conta de fornecer para todo o mercado internacional, a China ela teve que pressionar as produtoras de carvão para que voltassem a produzir carvão, né? Hoje, a produção de carvão no mercado chinês bate recorde justamente para dar conta desse gap que apareceu no mercado, né? Então, tem aí toda uma questão política entre China e Austrália também no fornecimento de carvão, então isso deixou o mercado desse insumo muito incerto. Já vimos uma redução agora no mercado no mês de novembro, mas boa parte do consumo, né, da produção deve ser consumida já para a produção de energia, principalmente nesse momento de maior demanda no hemisfério norte por conta do inverno. Lembrando que não só a China está consumindo uma quantidade maior de carvão, o próprio Estados Unidos, que também utiliza muito gás natural para o aquecimento das residências e também da indústria, por conta da elevação considerável no gás natural, ele também está reativando algumas termoelétricas à base de carvão. Então, tudo isso deve manter o preço do carvão em um patamar um pouco mais elevado do que a gente viu no ano passado, pelo menos no primeiro trimestre do ano que vem, que é quando a demanda por energia, né, principalmente no hemisfério norte para aquecimento e indústria, deve ficar mais forte. Do lado do minério de ferro, nós tivemos um cenário bastante parecido, né, um aumento de preço ao longo de 2020 e também em 2021, só que lá na China eles têm uma meta de produção de aço, né, o próprio governo ele está segurando a produção de aço lá no país, eles têm uma meta anual, inclusive eles já bateram essa meta, né, ou seja, eles têm um resto de ano aqui para poder voltar a produzir aço de uma capacidade um pouco mais forte, só que ainda bem abaixo do que eles produziam no passado. Então, essa redução na demanda chinesa fez com que o preço do ferro reduzisse drasticamente, também voltando aos patamares lá de 2020. Para 2022, do lado do ferro, nós esperamos que as siderurgias voltem a produzir um pouco mais forte, não na China, mas em outros locais como Índia, Europa, e vou falar um pouco mais dos Estados Unidos também. Só que do lado da oferta de ferro, a Vale já se pronunciou, inclusive nessa semana, da elevação da produção de ferro aqui no Brasil, né? Eles já estão olhando de uma forma um pouco mais adequada as questões de segurança, né? Depois dos acidentes que eles tiveram no passado, mas eles já estão deslocando, né, um investimento para que produzam mais ferro. Então, isso deve manter o preço do ferro em patamares mais baixos, né? Não devemos ter essa elevação forte de novo no preço do ferro, como tivemos ao longo de 2020 e 2021. Quando olhamos para o lado da demanda, vou puxar novamente o que a Juliana nos trouxe, né? A falta de container, a crise logística está impactando muito na produção dos principais demandadores aí de aço, né? Como os carros, né? E a linha branca, justamente por conta da falta de componente, né? Acho que todos nós estamos acompanhando o aumento significativo nos preços dos automóveis por conta da falta de componentes, né? A falta de disponibilidade até de automóveis para compra, e isso agravou na demanda por aço especial, né? Nesses últimos meses, e a gente vai ver como impactou no preço do aço também nesse período. O que é esperado, né? Principalmente na parte de automóveis, é que com a recuperação logística internacional, que já dá sinais de melhora em alguns portos, as entregas, né, desses componentes eles voltem ao normal, os carros voltem a ser produzidos de forma mais adequada, e aí a demanda voltando aos poucos, principalmente para esse mercado.
Só que, devido ao aumento dos preços dos automóveis, a demanda deve ser um pouco menor do que o esperado, se os preços dos automóveis também estivessem um pouco mais baixos. Do lado da construção civil, temos dois cenários aqui no mercado brasileiro e no mercado da China, uma desaceleração no investimento de construção civil, e principalmente no mercado chinês, né, por conta desses desinvestimentos dele. E no Brasil, a própria custo, né, de produção está muito alto, né, o aço um nível muito alto, de concreto também em um nível muito alto, e isso fez com que aqui no Brasil os investimentos estejam menores. Por outro lado, lá nos Estados Unidos, por conta dos pacotes, né, que o Biden vem aplicando para a recuperação econômica do país, deve vir uma demanda um pouco mais forte de aço, principalmente para consumo na construção civil, né, em infraestrutura. Juntando esses dois lados, né, da oferta, né, de matéria-prima e da demanda por aço, nós vimos, né, nesse primeiro chart aqui, um gráfico bem do que nós trazemos no Price Index, né? A variação do preço do produto que a gente monitora num determinado período que o cliente pode escolher. Então, de novembro do ano passado até agora, em junho desse ano, tivemos um aumento de quase 60%, em alguns casos de aço, até a mais de 60% no preço do aço, e nos últimos 4, 5 meses tivemos uma redução no preço, não tão grande quanto a elevação, mas já voltamos aos patamares lá do meio do ano no preço do aço. Justamente por conta que eu comentei, a fraca demanda por aço nesse período segurou um pouco o aumento de preço. E também o próprio preço do ferro e do carvão, que também segurou. Para 2022, o preço, principalmente ali no primeiro trimestre, né, deve voltar ainda a cair, mas para o restante do ano, com a maior demanda dos Estados Unidos e o retorno da demanda por máquinas e automóveis aqui no Brasil, ele deve suportar preços um pouco mais elevados. O que deve segurar esse aumento, como eu comentei, são preços do ferro aí um pouco mais baixos, com a melhor oferta de produto. Então, esse é o mercado do aço, né, pessoal? Então, para vocês que compram aí itens de MRO, Capex, né, é de longe um dos itens que mais direciona o custo desses produtos que vocês têm na carteira, junto com os polímeros que a Juliana já trouxe. E tem outra frente, né, que para quem tem frota própria dentro da carteira, né, uma usina que compra muito pneu também, muito caminhão ou muito equipamentos de transporte, o pneu acaba sendo um item de bastante relevância na carteira. Quando nós abrimos aqui os direcionadores de custo do pneu, nós vemos que a borracha natural e a borracha sintética, elas têm uma participação muito grande no custo final do pneu. E só para vocês terem uma ideia, né, a diferença entre a borracha natural e a borracha sintética, para quem não sabe, a borracha natural é aquela produzida a partir do látex, né, extraído da seringueira, e ela é também utilizada muito em pneus de avião, né, que precisa de uma resistência mecânica maior em relação à borracha sintética, e também em luvas cirúrgicas. Enquanto que a borracha sintética, ela é uma derivada do petróleo, né, e dependendo de como você produz, você pode mudar a cadeia dela, né, o formato e o comprimento de cadeia. Isso faz com que temos mais, né, centenas de tipos de borrachas sintéticas no mundo. E eles são mais utilizados no transporte de solventes, né, mangueiras de combustível, onde a resistência mecânica não é tão significativa, mas uma resistência química um pouco mais alta. Então, olhando, né, a borracha sintética são os principais direcionadores de preço, vamos olhar como que se comportou o preço da borracha nesse período. Vemos que na borracha natural internacional, o Brasil produz uma quantidade pequena de borracha, né? Ela não atende todo o consumo interno. Nós temos uma produção boa aqui em São Paulo, no Mato Grosso, mas ainda não atende toda a demanda nacional. Então, nós importamos grande parte do nosso consumo da Malásia, né, e alguns outros países da Ásia. Então, monitorar esse mercado também é bastante importante. Nós vimos um aumento de preço nessa borracha no começo desse ano, e ele se manteve, né, oscilando em patamares mais elevados ao longo de 2021 inteiro. Aqui no Brasil, a borracha natural ela veio estável no começo do ano, mas a partir de junho também teve uma elevação, justamente por conta do encerramento, a proximidade do encerramento da safra, e também de problemas climáticos, né? A gente teve falta de chuva, isso, né, como todo insumo à base, né, da agricultura, depende muito das condições climáticas, e a borracha natural sentiu isso também, assim como
lá fora, né? Os produtores da Malásia também tiveram um problema, mas para o contrário, né? Uma quantidade mais elevada de chuva. Para o ano que vem, na borracha natural, é esperado uma safra melhor e, com isso, uma produção de borracha natural mais favorável para uma queda de preço. Aqui, tanto lá fora também. Na borracha sintética, nós temos que monitorar o mercado de petróleo, vimos que teve um aumento significativo também no meio do ano, né? Foi um aumento engargalado aí do aumento de preço do petróleo, e ele se manteve em patamares mais elevados de preço também, por enquanto. E aí, o futuro do mercado da borracha sintética vai realmente depender da produção do petróleo, a disponibilidade e até, inclusive, o preço do petróleo, que deve operar ali na faixa dos 70 a 80 dólares ano que vem, dependendo como a gente caminha aí também do lado da demanda, com as questões do Covid. E um outro ponto que também puxou o preço da borracha para cima foi a própria demanda por pneus, né? Nós tivemos um consumo bastante elevado nesse ano, né? O transporte de entregas foi bastante requisitado, né? O pessoal fazendo bastante compra enquanto fica em casa, e aí esse aumento de consumo de pneus elevou o consumo também de borracha, e isso deve se manter pelo menos no primeiro semestre. Então, Graziela, tanto do lado do aço quanto do lado das borrachas aí que consumo para pneus, pelo menos no primeiro trimestre do ano que vem, devemos ver na borracha patamares um pouco mais altos de preço, e do aço algumas oportunidades ainda de redução por conta de uma demanda mais reduzida. Rafa, eu vi que alguns gráficos, eles podem ser encontrados dentro do próprio Price Index, né? Quais outros conteúdos que a gente também consegue ter dentro dessa ferramenta? Bem colocado, Grazi. Sim, nós temos, né, nos gráficos, principalmente o próprio gráfico de variação de preço, né, onde você consegue delimitar o período tanto para trás quanto para frente, né, fazemos previsões de até 12 meses à frente dos produtos que a gente cobre. Lembrando que nós cobrimos tanto produtos de MRO, CAPEX, né, temos serviços também dentro do Price, e aquele gráfico da abertura dos custos, né, então, para você que quer entender um pouco mais quais são os direcionadores de custo do produto que você compra e acompanhar também esse mercado, a gente traz isso no Price Index. Bacana, Rafa. Obrigada. Bom, nós vamos abrir agora o tempo para perguntas. Caso você ainda não tenha feito a sua, é só clicar no botão logo abaixo do vídeo e a gente vai iniciar aqui com a primeira pergunta, que é para você, Rafa. Vocês acompanham índices para reajuste de contrato de serviços? Qual a previsão do IGPM para 2022? Sim, nós também acompanhamos os índices, né? Como nós fazemos o monitoramento de boa parte dos serviços, né, que são utilizados na indústria, né, nas empresas, como logística, transporte, limpeza, segurança, nós precisamos monitorar os índices porque, no final das contas, é o que rege ali a variação de preço. Então, nós acompanhamos IGPM, IPCA, o INPC, né? Então, tem vários índices que a gente acompanha, também fazemos uma previsão de 12 meses. O IGPM, ele tende a ficar em patamares mais elevados. Tem uma pergunta aqui também para a Juliana. Meu fornecedor nacional está aumentando o preço das minhas embalagens. O que eu posso fazer? Vamos lá. Bom, como eu comentei com vocês durante a apresentação, os fornecedores, principalmente os importadores, eles estão tendo certa dificuldade com a questão logística. Então, eles têm recebido produtos com atraso, têm pagado preços elevados nos containers. Então, isso com certeza estava sendo repassado para você, para o consumidor final. Bom, uma alternativa que você pode tentar buscar são fornecedores com fabricação nacional. Lembrando só um ponto de atenção que alguns podem utilizar preços internacionais como referência. Então, só lembrar isso durante a negociação. Obrigada, Ju. Também temos mais uma pergunta aqui para o Rafael. Vocês preveem que o preço do aço vai continuar aumentando em 2022? Bom, com base no que a gente monitora aí das matérias-primas e própria demanda, ele deve, né, ficar em patamares um pouco mais reduzidos, principalmente nesse começo de ano, mas pelos drivers que a gente monitora, a demanda deve ser um pouco mais forte, né? Por mais que a produção venha a retomar, né, principalmente na parte do ferro, a demanda deve vir mais forte. Nós não prevemos um aumento significativo, mas sim, né, o preço do aço deve permanecer em patamares elevados para o ano que vem. Obrigada, Rafa.
E temos aqui uma última pergunta para a Juliana. Podemos encontrar embalagens dentro do Price Index? Sim, com certeza. Nós fazemos o acompanhamento desses dois polímeros no GlobalChem, mas essas variações elas ficam disponíveis no Price Index. Além disso, você pode colocar outros tipos de embalagens, né? Embalagens como essa, sacarias de ráfia, ou mesmo embalagens à base de papel, de outros metais, de aço. Vocês podem colocar lá e acompanhar a variação para os próximos 12 meses nessa ferramenta. Perfeito. Bom, temos uma última pergunta aqui. Bom dia, gostaria de receber informações sobre o Price Index. Fiquei interessado, como faço para conhecer a ferramenta? Bom, pessoal, eu já vou aproveitar e responder sua pergunta e fazer o fechamento do nosso evento. Vocês podem entrar em contato conosco, né, pelo e-mail comercial@ieb.com.br ou pelo próprio telefone da IEB, o 19 35 24 92 18. Eu gostaria de agradecer novamente, em nome da IEB, a presença de todos vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do evento. E se vocês tiverem dúvidas, né, ou como até a última pergunta feita aqui, quiserem conhecer mais sobre o Price Index, é só entrar em contato conosco. Muito obrigada e até mais.